Olá, quero compartilhar com você uma reflexão a partir do texto que se encontra em Romanos 6. O texto diz assim: o que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Já deixamos o país onde o pecado é soberano. Como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece com o batismo. Quando somos mergulhados na água, é como se houvesse o sepultamento de Jesus. E quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemos-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai. E assim podemos ver onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Sabe? O texto está falando da graça de Deus. O texto está falando que nós fomos alcançados por uma graça soberana. E por causa disso, como nós devemos proceder? Como nós devemos nos conduzir? Viver de qualquer jeito, sem nos preocupar se estamos agindo certo ou se estamos agindo errado? De forma nenhuma. Nós precisamos entender que no momento em que fomos alcançados pela graça, nós deixamos de vez o pecado para trás. E o pecado, muitas vezes, quando se fala nele, as pessoas só pensam em situações sexuais, em adultério, em roubo, mas existe muito mais. Existe uma dureza de coração, existe uma incredulidade, existe a fofoca, existem pecados que são muitas vezes aceitos, entre aspas, mas que nos afastam de Deus, mas que tiram de Deus a soberania que Ele deve ter, que tiram Deus do lugar onde Ele deve estar, que é o trono. Nós precisamos perceber que a nossa vida deve ser integralmente rendida ao Senhor. Nós não podemos nos corromper nem com pequenas, nem com grandes coisas. Nós não podemos permitir que a nossa carne domine, que a nossa carne governe com ódio, com raiva, com rancor, com mentira, com nada que assuma o lugar de Deus. Nós não podemos permitir que coisas, que pessoas assumam o primeiro lugar na nossa vida, porque isso é idolatria. Idolatria é pecado. Nós precisamos estar rendidos ao Senhor, entendendo que Ele deve ser o centro da nossa vida, que Ele deve estar no primeiro lugar e que Ele nos chama a uma realidade de vida que é livre do pecado, que é livre de tudo aquilo que dele nos afasta. Nós entramos num novo país, o país da graça, o país de uma nova vida, numa nova terra. Nós não precisamos ficar preocupados com o pecado. Não, você não luta contra o pecado, você não luta contra o erro, você assume uma decisão de mergulhar em Deus, você assume uma decisão de lavar a sua mente com a palavra de Deus. Você todos os dias, você se lança em Deus e isso automaticamente te afasta do pecado. Deixar o pecado é consequência de viver em Deus. Deixar o pecado é consequência de uma realidade de entrega ao Senhor. Quando você se envolve com Ele, quando você tem tempo de qualidade com Ele, quando você tem tempo de oração, quando você tem tempo na palavra, a sua mente vai sendo lavada, a sua alma vai sendo restaurada e você vai percebendo as coisas, as situações, as pessoas numa perspectiva divina, com uma lente divina, com a lente da palavra, não com um olhar deturpado, porque lembra aquele texto que diz: se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Você não olha mais com olhos maus, você olha como Deus vê, você faz como Deus faz, como Jesus faria em meu lugar. Então é assim que eu penso. Se Jesus estivesse aqui, Jesus perdoaria, Jesus falaria de uma forma mais mansa, Jesus tocaria de uma forma diferente, Jesus lidaria com nessa situação com sabedoria, Jesus teria mais equilíbrio, Jesus falaria a verdade, Jesus não roubaria, Jesus não iria se corromper. É dessa forma que eu vou conduzindo a minha vida, porque eu fui chamado para uma vida excelente, eu fui chamado para viver a vida de Deus, a vida com Deus. Eu fui chamado porque eu fui ressuscitado, eu fui chamado por Deus e por causa disso eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. Então, se estabeleça hoje nessa verdade, se conduza hoje nessa verdade e nunca esqueça: Deus te chamou para uma nova terra, para uma nova realidade, para uma nova vida. Você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus e você pode experimentar de uma realidade de liberdade no Senhor, em nome de Jesus. Seja rica e poderosamente abençoado pela prática dessa palavra.